Queria já convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ter um tempo de reflexão hoje em Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. A hipocrisia que mata e a consciência que promove a vida. É uma leitura um pouco longa, mas eu quero que você tenha bastante atenção nessa leitura. É muito importante, porque vivemos dias esquisitos, eu diria até sombrios, e a gente precisa então de ter a compreensão da nossa fé cristã e como essa fé cristã, como portadores dessa fé cristã, nós podemos ser transformadores no mundo contemporâneo. Está precisando. A hipocrisia que mata e a consciência que promove a vida. Marcos capítulo 7, versículo 1 a 23, diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna o homem impuro, pois do interior, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu evangelho que chegou a nós. E hoje, nessa palavra tão desafiadora, eu quero pedir a tua graça, a tua unção, a mim e a todos que estão aqui, para que juntos compreendamos a tua palavra e sejamos transformados por ela. Amém. Amém. O que é hipocrisia? Jesus fala. Ele não tinha o menor rodeio para chamar de hipócrita quem era hipócrita. Tanto é que quando perguntam para ele por que os discípulos não lavavam as mãos, ele fala: bem que Isaías profetizou acerca de vocês, hipócritas. Então ele era muito direto com relação a isso.
O que é hipocrisia? A gente podia dizer que hipocrisia é falsidade, dissimulação. Se a gente procurar no dicionário, vai achar que é o ato de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras intenções, fingimento, falsidade. Mas há quem diga que a hipocrisia também pode ser a recusa de aplicar a nós mesmos os mesmos valores que se aplicam aos outros. Percebem? Eu me recuso a aplicar a mim mesmo os valores que eu quero que os outros cumpram. Eu imponho aos outros, mas a mim mesmo não. Isso é hipocrisia. Eu imponho um padrão para que outras pessoas ajam, mas eu mesmo não ajo daquela maneira. Muito parecido com o que Jesus falou: vocês impõem um peso terrível nas costas das pessoas, mas nem com um dedo ajudam a levar esse peso. São hipócritas, portanto. Há quem diga também que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, ou seja, o hipócrita finge comportamentos corretos, virtuosos, socialmente aceitos, mas dentro dele, no coração dele, ele não é nada disso. Ele não é correto nem virtuoso, mas ele quer parecer correto, virtuoso, para ser socialmente aceito, mas dentro dele ele é outra coisa. Por isso que é hipócrita, não é? Hipócrita vem das máscaras que os atores gregos utilizavam no teatro. Eles usavam uma máscara que era chamada de persona, e aquilo, então, daí vem essa coisa da personalidade, pessoas que acabam vestindo máscaras o tempo todo, atuam o tempo todo e são hipócritas, portanto, porque vivem a desempenhar um papel que não é real, é um fingimento, é uma falsidade. Ou seja, existe uma aparência, algo que se vê, mas a realidade oculta é outra. Então está sempre atrás de uma máscara. E nós vivemos tempos em que todos se acham juízes da vida alheia, do comportamento alheio. Não é de hoje, não é de hoje. Mas não sei se hoje, por conta da rapidez da informação, da internet, das redes sociais, eu não sei se é isso, dá-se a impressão que é mais hoje, mas sempre foi assim. A diferença é que não tinha tanto alcance. As pessoas se acham juízes da vida alheia, do comportamento alheio, mas têm uma dificuldade enorme de julgar a si próprio, de julgar o próprio comportamento, a própria vida. Pessoas se acham no direito de impor aos outros algo que elas mesmas não conseguem viver. Querem impor um modelo para outros que ela mesma não vive, não consegue viver, mas quer ver no outro. Isso é hipocrisia. Ou seja, acha-se no direito de apontar o dedo e taxar as pessoas de erradas, de pecadoras, de abominação, e quando volta-se para si mesmo é condescendente com coisas terríveis que ela mesma faz ou fez. Então isso também é hipocrisia. O critério para julgar o outro nunca é o mesmo critério para julgar a si mesmo. E acaba que o critério para julgar o outro é o preconceito, é o fanatismo religioso, é o extremismo, é a hipocrisia, e muitas vezes é a canalice mesmo. Muito embora canalice e hipocrisia, para mim, dá na mesma. Quem é hipócrita geralmente é um canalha também. Por exemplo, uma coisa que está muito em voga na atualidade: pessoas que se acham no direito de dizer que determinado tipo de família é a família que Deus criou e que Deus quer, e que outros tipos de famílias são erradas, que a família certa é aquela que tem o papai, a mamãe e os filhos, e as outras não são um modelo de Deus, desconsiderando todas as outras múltiplas formas de família que nós temos na sociedade contemporânea. E alegam: mas é a Bíblia que diz, Deus fez assim, a Bíblia mandou desse jeito, a Bíblia diz que a família é assim.
Uma vez eu peguei uma pessoa, uma vez eu estava com paciência, que normalmente nesse assunto eu não tenho paciência. Eu corto a pessoa e não dou assunto, porque é cansativo. A pessoa que vem te perguntar essas coisas, geralmente ela já tem uma ideia formada e ela não quer mudar nem quer aprender. Ela só quer enfim, de alguma maneira te constranger. E uma vez fui dar uma palestra num lugar e falei sobre casais do mesmo sexo que adotam crianças, e dizendo que aquilo é uma coisa jurídica, legal, e que eu particularmente era muito a favor de que isso acontecesse. Pronto, bastou. Outro dia eu fui abordado por uma pessoa que disse: mas olha, o senhor está errado, porque como é que pode você, um cristão, um pastor, falar um negócio desse e a Bíblia? É sempre assim que começa a conversa. Aí nesse dia eu respirei, soltei os ombros, dei aquela relaxada e falei: tudo bem, vamos lá, a Bíblia. A senhora crê na Bíblia? Disse: creio. A Bíblia. Vamos lá para a família que Deus criou. Isso para vocês verem como a hipocrisia pode gerar, como extremismos religiosos, hipocrisia pode gerar coisas terríveis e julgamentos terríveis. Falei: vamos para a Bíblia. Adão e Eva. Adão e Eva, família perfeita que Deus criou? Mas Adão e Eva, um filho matou o outro. Que família perfeita é essa? Que Caim matou Abel. Mas depois acontece, né? Não. E outra, depois, se você acha que Adão e Eva foram literais, os filhos de Adão e Eva casaram-se entre si para poder gerar outros filhos. É essa família perfeita e correta que Deus quer? Não é bem assim. E Noé que tomou um porre e ficou tão bêbado que tirou a roupa no meio de todo mundo, e um dos filhos dele começou a tirar sarro. Família que Deus escolheu para repovoar a terra. E já foi depois da arca, viu? Já foi no repovoamento. É essa família perfeita que Deus quer, que está na Bíblia? E Ló, o homem justo que saiu da cidade lá, que foi consumida por fogo e enxofre. E Ló, que foi embebedado pela filha, para que a filha tivesse relações sexuais com o pai. Está na Bíblia, viu, irmãos? Não estou inventando nada. É essa família perfeita. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, que mandou matar o marido da amante para casar com a amante. Está na Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus, família perfeita. E Salomão, sucessor de Davi, que teve 300 mulheres e 700 concubinas. Aí ela começou a ficar: não, mas não tá, mas é o Novo Testamento que vale. Aí já mudou, né? Não era mais a Bíblia. Então o Novo Testamento, Jesus é filho de uma mulher que engravidou antes do casamento. Já pararam para pensar nisso? Jesus é filho de uma mulher que engravidou antes do casamento e tem dois pais: o pai José e o pai do céu. Essa família perfeita, e cujos irmãos não gostavam dele. Os irmãos de Jesus não gostavam dele, queriam detoná-lo o tempo todo. É esta família que se acha perfeita? Aí ela foi indo. No fim das contas ela disse: tá bom, é muito complicado mesmo, né? É difícil. Eu falei: tá vendo como é muito complicado mesmo? Não é tão simples assim. As famílias são complexas, as relações são complexas. Não dá para você fazer uma coisa matemática, porque a vida não é matemática, a vida não é dessa forma. A vida não é exata, a vida é cheia de contingências. A vida é cheia de nuances. E eu não posso querer encaixar, padronizar, porque a vida não acontece assim. A vida não é assim. Sabe qual é a família perfeita? Não existe. Deus não criou família perfeita nenhuma. Não tem na Bíblia nenhuma família perfeita. Ao contrário, a Bíblia é a primeira a demonstrar que as famílias são todas imperfeitas. Mas o que não falta hoje é quem se diz cristão, apontando para pessoas que se amam, se querem bem, que formam uma família, que não prejudica a vida de ninguém, para dizer que não são uma família. Hipócritas. Como um mosquito engole um camelo. Hipócritas. Deixam de obedecer o mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo, para cumprir mandamentos de homens e desfazer a lei de Deus, como disse Jesus. Estão sendo hipócritas. Coloquei isso para usar um exemplo apenas. Dito isso, para vocês perceberem a gravidade do assunto, vamos ao primeiro tópico. Vamos tentar aprender um pouco hoje aqui como a gente se livrar dessa hipocrisia.
Primeiro, não use Deus para justificar seus preconceitos. Os seus preconceitos. Assuma que são seus. Assuma. Mas não fique vomitando os seus preconceitos a pretexto de defender Deus, de defender a correção da palavra de Deus, de defender a sã doutrina da palavra de Deus. Não faça isso, por favor. Assuma seu preconceito. Assuma que é seu preconceito. Se você é racista, assuma que você é racista. Mas não venha dizer que Deus amaldiçoou a África. Então por isso que a África sofre tanto, e por isso que são inferiores, entre aspas, como disse um pastor deputado num tempo desse. Um deputado, pastor deputado, sei lá. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Que disse que a África tem alguma coisa estranha lá, porque tudo que vem de lá é ruim, que não presta, que tem uma nuvem, um negócio lá, para justificar o racismo dele, a discriminação que ele mesmo faz. Então assuma que você é racista. E o Brasil tem um problema, outro problema de hipocrisia no Brasil. Fizeram uma pesquisa um tempo desse, que 95% das pessoas entrevistadas disseram que existe racismo no Brasil, mas nem 1% assumiu que é racista. Essa conta não fecha. 90 e tantos disseram que há racismo, ou seja, todo mundo percebe o racismo, mas ninguém assume que é racista. O racismo está sempre no outro, né? Nunca sou eu racista. Isso é absurdo. Hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então assuma o seu preconceito. Se você é homofóbico, assuma a sua homofobia. Mas não vem dizer que é porque a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, porque se for usar a palavra de Deus literalmente, meus amigos, a palavra de Deus literalmente diz que quem faz a barba é uma abominação. Homens que raspam a barba, a Bíblia diz que é uma abominação. Se é para usar a palavra de Deus literalmente, a Bíblia literalmente, que a palavra de Deus é Cristo, é para usar a Bíblia literalmente, que são muitos livros juntos, de épocas diferentes, então, quem come camarão é um blasfemo. Quem come aquela carninha de porco, aquela pururuca feijoada é um blasfemo. É uma abominação, porque a Bíblia diz que quem come carne de porco ou camarão é abominação, impuro. Se é para usar literalmente, é isso. Se você não entrega parte de tudo que você ganha aos pobres, você está condenado à perdição. Então assuma que é seu preconceito. Não diga que é a Bíblia, que é para eu defender a Bíblia. Não, é seu preconceito. Se você é machista, não venha dizer que é porque Paulo falou isto, porque Moisés falou aquilo, porque não sei quem falou aquilo. Não diga isso. Assuma que você é machista. Porque se for literalizar tudo que Paulo falou, Paulo também disse que os escravos devem obedecer em tudo os seus donos. Paulo diz: escravos, obedeçam seus donos. E aí, como é que fica? Ah, mas isso é diferente, isso aí era daquela época, agora passou. Aí o machismo pode agora. Não pode também. Está errado também. Paulo estava errado também. Assim como ele estava errado com relação aos escravos, estava errado com relação às mulheres também. Então não diga que é a Bíblia. É o seu machismo. Porque o próprio Paulo, num rasgo de bom senso, também escreveu que para Deus não há servo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu ou grego, porque todos são um em Cristo Jesus. Então assuma o seu machismo, mas não jogue na conta de Deus. Não jogue na conta de Deus. Que Deus não é assim. Se você não gosta de pobre, assuma que não gosta de pobre. Mas não venha dizer que o pobre é pobre porque Deus quis, que Deus determinou todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas. Então se tem pobres é porque Deus quis que haja pobres. Eu não posso fazer nada, é a vontade de Deus. Não seja hipócrita, nem cínico, não seja. Se você acha que pobre fez por merecer ser pobre, ou que Deus determinou que ele fosse pobre, ou que não se esforçou bastante, ou que você acha que os pobres são um bando de vagabundo, assuma o seu preconceito. Mas não venha dizer que foi porque Deus quis assim. Não jogue na conta de Deus. Até porque Jesus disse que bem-aventurados são os pobres. E se você quer levar a palavra de Deus, a Bíblia, literalmente, quer levar a Bíblia ao pé da letra, vá, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus que falou isso. Uma vez um jovem rico foi encontrar com Jesus e falou assim: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele falou: vá, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ah, mas aqui a Bíblia não é literal. Ora,
Quer dizer que quando interessa é literal, quando não interessa não é. Vamos interpretar isso aqui. Vamos dar um jeito aqui de não forçar a barra. E é assim, nós escolhemos os textos que fazem sentido. E esse é o critério que eu uso para interpretar a Bíblia. E qual é o critério que você usa para interpretar a Bíblia? Aquilo que faz sentido. E aquilo que não faz sentido para você, eu não uso. Mas porque qual é o meu critério? Cristo Jesus. Eu pego Cristo Jesus. Se não combina com Cristo, eu não uso. O machismo não combina com Jesus, o racismo não combina com Jesus, então está errado. Ah, mas na Bíblia tem palavras assim, mas eu não vou usar isso, eu não vou ler desta forma, eu não vou usar essas lentes para ler desta forma. Então assuma todos os seus preconceitos. Agora, uma vez que você assumiu os seus preconceitos, pegue eles, embala bem embaladinho e joga fora, porque eles são destrutivos. Preconceito destrói você mesmo. E depois vai destruir outras pessoas que podem vir a ser vítimas desse seu preconceito. Então assuma, pegue e jogue fora. Melhor coisa, arrepender e se converter desse preconceito. Segundo, tente ver as coisas, tente olhar as coisas por outra perspectiva, especialmente pela perspectiva dos oprimidos. Esse é o segundo tópico da nossa reflexão. Tente olhar as coisas por outra perspectiva, especialmente pela perspectiva dos oprimidos ou de quem é vítima de uma opressão qualquer. E aí nós precisamos ampliar o modo como vemos as coisas. Sabe qual é uma fonte de muito preconceito? É a pessoa que enxerga as coisas de um modo só e ela se recusa a enxergar as coisas de outras formas. Ela se recusa a enxergar as coisas por outros prismas, de outras perspectivas. E aí ela vai se tornando intolerante e muitas vezes a intolerância gera a hipocrisia. Tive uma experiência um tempo desses com ver as coisas por outra perspectiva. Deu um choque assim. Eu moro em Roraima há 18 anos. E há 18 anos eu passo no centro cívico, né? A bola do centro cívico, sempre na mesma mão de direção. Ou seja, a gente vai por ali, pega, vai passando ali, quem vai da Vila Roy para lá? Tribunal de Justiça, Secretaria da Fazenda, Banco do Brasil, Fórum, Catedral, Aipana, e vem e volta para cá. Sempre. E eu corro há uns 10 anos. E sempre que eu corro, eu faço essa mesma rota. Quando eu vou para o centro cívico, eu vou e venho aqui, faço a mão de direção dos veículos. Então, eu enxergo o centro cívico sempre do mesmo jeito há 18 anos. Sempre. Pois teve um dia, e era de dia, então deu para ver bem, não era noite. Eu fui correr, não sei por que razão, eu falei, vou fazer na contramão. Vou ao contrário hoje para ver como é que... não sei por quê. Eu fui pegando ali, acho que fui pela Getúlio Vargas e entrei ali no centro cívico, ali perto da onde é o Monteiro Lobo da Almada, né, aquele colégio, né, que fica bem ali. Entrei por ali e fui indo sentido Aipana. Quando a Aipana foi chegando, eu não reconheci. Quer dizer, eu sabia que era o Aipana, mas estava muito diferente. E estava tudo esquisito, tudo do outro lado, tudo ao contrário. E aí o Aipana, depois veio a igreja, o Banco do Brasil naquela outra perspectiva, e eu vi tudo muito diferente. Era a mesmíssima coisa, mas a minha perspectiva era diferente. Eu estava tendo um outro olhar, porque eu estava olhando de outra direção. Para muitas coisas, amigos e amigas, nós temos que experimentar esse outro olhar. Às vezes nós vemos as coisas por um prisma, por um viés, numa direção, ou de uma direção, que parece ser uma coisa, mas quando mudamos a direção, vemos que pode ser outra coisa, pode ser algo diferente. Por isso que eu digo que nós temos que tentar olhar as coisas pela perspectiva dos oprimidos. E os evangélicos, para quem ainda se declara evangélico, eu tenho me declarado apenas cristão, protestante, foram muito oprimidos outrora, muito oprimidos. Eu ainda
iníciozinho de 90, ainda peguei uma época que os evangélicos eram vítimas de discriminação, de preconceito. Porque era uma minoria, e as minorias costumam ser muito agredidas pelas maiorias, né? Quando não se respeita as minorias. E hoje eu vejo essa massa religiosa sendo opressora. Minha opinião, é opressora de outras minorias, porque antes olhavam para os evangélicos e falavam: ah, povo esquisito, abominação, perdidos, saíram da religião verdadeira. Hoje são muitos evangélicos, não todos, mas muitos, que apontam para as pessoas para dizerem: abominação, vão pagar no fogo do inferno. De oprimidos passaram a opressores. Será que não tem o mínimo de empatia? Eu fico me perguntando. Nenhuma empatia de saber que outrora este grupo foi oprimido e agora se torna opressor. Será que não passa na cabeça dessa pessoa que o mesmo que estas minorias sofrem, outrora estes sofreram, e agora apontam o dedo para apontar que os outros são abominação e que vão queimar no fogo do inferno? Não. Jesus não faria isso. Jesus sempre ficava ao lado de quem? Do oprimido. Jesus nunca ficou do lado do opressor. Jesus ficou do lado da mulher adúltera, que foi levada ao escárnio e ao julgamento sozinha, sem o adúltero, porque queriam expor a mulher. Jesus fica do lado dela. Jesus ficou do lado da mulher que ungiu seus pés em Betânia, quando todos queriam reprová-la e expô-la ao ridículo. Jesus vai lá e fica ao lado desta mulher. Jesus fica ao lado do pobre, do que chora, do perseguido por causa da justiça. Jesus fica ao lado do estrangeiro que não é bem aceito, do pobre, do nu, do que tem sede, do que tem fome, do que está preso, do que está doente. É ao lado desses que Jesus se coloca, do lado do oprimido, do lado do pobre, do lado do mais fraco. Por exemplo, nesse caso horroroso do estupro da menina de 16 anos por 33 homens, do lado de quem Jesus ficaria? Você tem alguma dúvida do lado de quem Jesus ficaria? Do lado dos 33 opressores ou do lado da menina que foi estuprada, violentada, de todas as formas? E outra coisa que eu quero dizer aqui hoje, muito seriamente, preste bem atenção no que eu vou dizer, por favor. Se você tem algum fiapo de fé cristã ainda no seu coração, nem pense em culpar essa menina pela monstruosidade que ela sofreu. Nem pense. Só pensar já é pecado. Só pensar uma coisa dessa já é pecado. Comparar essa menina com outras, dizendo que se fosse outra menina de família, entre aspas, aí não mereceria ser estuprada, mas essa, uma menina de 16 anos, que já é mãe de um filho de 3, que ia para baile funk, que já era rodada, entre aspas, de novo, então por isso, essa merecia. Ela provocou, ela quis, ela provocou, então ela mereceu. Por favor, não faça isso, porque se você fizer isso, por um momento que seja, você se coloca ao lado dos agressores, você se coloca ao lado dos estupradores, você se torna conivente, comparsa, cúmplice daqueles bandidos. Então nem pense. E se você disser isso por aí, não diga também que você segue a Jesus de Nazaré, porque isso não tem nada a ver com Jesus, nada a ver. Jesus não compactua com nada com esse pensamento. Basta olhar. A gente olha para Jesus, olha para o Jesus dos evangelhos, não precisa pensar, olha para o Jesus dos evangelhos, e você vai ver que o Jesus dos evangelhos tem nada a ver com aquele cara, aquele outro deputado, por exemplo, que diz que tem mulher que merece ser estuprada e mulher que não merece. Olha as figuras, Marco Feliciano, Bolsonaro, olha essas figuras. No que eles se parecem com Jesus de Nazaré? No que? Então eu dou um conselho a você. Se você é do time que acha que determinadas meninas, por terem determinado comportamento que você reprova, merecem ser estupradas, e outra menina que, porque é de família, entre aspas, não merece ser estuprada, converta-se rápido, arrependa-se do seu pecado e se converta, porque você está sendo cúmplice dessa monstruosidade.
porque ninguém merece ser estuprado, nem a menina de família, entre aspas, nem a rodada, nem a que gosta de baile funk, nem coisa alguma. Não, ninguém merece. E para sua informação, Jesus era amigo de prostitutas e beberrões. Amigo. Ele não era conhecido de prostitutas e beberrões, ele era amigo. E não julgava as pessoas por critérios hipócritas. Como que a menina mereceu? E nós o que merecemos? Se é para usar um pensamento bíblico, a linguagem religiosa, para justificar, e eu vi gente justificando por critérios religiosos, de novo, jogando o seu preconceito na conta de Deus. Se é para ser bíblico, se é para falar numa linguagem religiosa, vamos falar da doutrina da graça. O que é a doutrina da graça, senão aquela doutrina na qual acreditamos que Jesus nos salva sem que nós merecêssemos? Pela doutrina da graça, ninguém merece ser salvo, todos merecem o inferno, mas Jesus, pela sua maravilhosa graça, Ele então nos aceita e nos salva e nos recebe, mesmo que nós não merecêssemos. Então o que nós merecíamos? O inferno. O que Jesus fez? Nos salvou a todos, sem que merecêssemos. Sem que merecêssemos. Aí vem gente dizer que uma menina merece ser estuprada e outra não. Ninguém merece ser estuprado, queridos. Ninguém merece. Ninguém merece. Nenhum menino ou menina merece ser estuprado. Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum gay, nenhum trans, nenhum hétero, ninguém merece ser violentado sob nenhuma circunstância. E se você acha que merece, isso é de procedência maligna. Converta-se rápido, porque o diabo está tomando conta do seu coração. Não é Jesus. Não é Jesus. Converta-se. Terceiro, o hipócrita se preocupa com a aparência, mas se esquece da essência, do que realmente importa. O hipócrita coa um mosquito e engole um camelo. Jesus falou isso. Jesus tem vários discursos contra a hipocrisia. Jesus fala muito contra a hipocrisia. E num dos discursos contra os fariseus hipócritas, ele disse: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Percebem a metáfora? No pequenininho, uma coisinha de nada, vai lá e não, esse eu não deixo passar. O mosquito eu não deixo passar. Mas o camelo eu engulo tudo inteiro. Ou seja, se preocupa com o que é insignificante e deixa passar o que é um absurdo, porque ele se preocupa com a aparência, mas se esquece da essência e do que realmente importa. É por isso que Jesus chama também os fariseus hipócritas de sepulcro caiado. Ou seja, por fora está bem bonito, bem limpinho, bem direitinho, mas por dentro tem o que? Morte, podridão. Outra vez Jesus fala: vocês limpam o exterior do copo, mas dentro do copo está sujo, tem podridão. Vocês limpam o exterior, mas dentro de vocês está tudo muito ruim. Então querem manter uma aparência de pureza, de correção, mesmo que por dentro seja pura maldade, mesmo que por dentro haja pensamentos horríveis e atitudes horríveis, ainda pior, desde que por fora esteja aparentando um bom mocismo, desde que por fora esteja aparentando que está tudo bem, tudo honesto, tudo direitinho, então tá bom. Há um lustro de correção, então está perfeito. Não está perfeito, não, está errado. Isso é hipocrisia. Melhor assumir as nossas inconstâncias, os nossos erros, os nossos acertos e desacertos, as nossas fraquezas, as nossas canalices. Quem é que nunca foi canalha na vida aqui uma vez? Ou muitas? Quem nunca foi? É melhor assumir isso, porque quando a gente assume, a gente tem chance de consertar, de mudar. Mas se a gente não assume isso, a gente não tem como mudar. E aí eu vejo pessoas religiosas coando um mosquito e engolindo um camelo. Pessoas que condenam o amor entre pessoas do mesmo sexo, mas acham normal o Malafaia vender uma Bíblia por R$900, prometendo em troca vitória financeira. Não faz sentido para mim. Um cara que diz: compre essa Bíblia por R$900 e você terá vitória financeira. Isso para mim se chama charlatanismo, estelionato, crime, código penal. Cadeia tinha que dar isso aí.
Acham de última, alguém tomar uma cerveja em público, porque em casa pode, porque daí não escandaliza ninguém, mas em público não. Acham absurdo tomar uma cerveja em público, mas não veem nenhum problema, ou veem com menor gravidade, um político ser pego com uma conta de 5 milhões na Suíça. Afinal, ele é crente, é um homem de Deus, está sendo perseguido injustamente. Ele ora antes das sessões, gente, a pessoa diz. Ele ora, ele faz orações antes de começar a sessão. Tudo bem, ele ora antes da sessão e depois esculhamba com o povo nas sessões. Que tal? Faz sentido isso? Não faz sentido. É como escreveu o Gideon Alencar ontem, num texto que ele publicou. Ele disse que o crente tem gradações de pecado. Ou seja, o pastor ser pego com dólar na Bíblia, entrando nos Estados Unidos, ok, dinheiro é bênção. Então não tem problema, dólar é bênção, está na Bíblia, está tudo certo. O político evangélico ser pego com milhões na Suíça, está tudo bem, sinal que ele trabalhou bastante, mandou dinheiro para fora, é bênção de Deus. Mas se alguém tem algum deslize na área sexual, aí não dá, aí eu não aceito. Por quê? Acaba coando um mosquito e engolindo um camelo. Às vezes a pessoa acha um absurdo algum cristão se casar com quem tem uma religião diferente da dele. Um cristão se casar com uma pessoa, um evangélico se casar com um católico, ou um católico se casar com um espírita, ou alguma coisa assim. Acha isso um absurdo. Mas, mesmo achando isso um absurdo, ele acha que tem meninas que merecem ser estupradas. Qual é o critério? Será que essa pessoa realmente é convertida? Será que ela tem conversão? Será que ela tem Jesus no coração para dizer que algumas pessoas merecem ser estupradas? Pelo amor de Deus, percebamos o absurdo, percebamos a diferença gritante entre esta realidade que eu estou colocando e a palavra de Deus. Esta realidade que eu estou colocando e a mensagem de Jesus. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus se levantaria e diria assim: mereceu, essa merece ser estuprada? Jesus faria isso? Não faria. E quem faz isso, olha, eu estou para dizer que apostatou da fé, para usar uma linguagem religiosa de novo. Sabe o que é apostatar da fé? Abandonar a fé, abraçar outra coisa qualquer, menos a fé cristã. Porque com o mosquito engole um camelo, cumpre mandamentos de extremistas da fé e assim anula o mandamento maior de Deus, que é ame ao próximo como a você mesmo. Está cumprindo a lei dos homens e anulando a lei de Deus. Precisa se converter. Quarto e último, converta seu coração, pois é dele que brotam as maldades que discriminam, menosprezam, oprimem e matam. Jesus, no versículo 18 que nós lemos, versículo 18 em diante, ele diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então o que eu tenho que converter? O exterior? Não, eu tenho que converter aqui dentro. Eu tenho que converter o meu coração, porque é do interior do coração que vem o que é ruim, mas é do interior do coração que vem o que é bom também. Por isso que eu preciso converter o meu coração, porque a hipocrisia mata. Hipocrisia mata, literalmente. O discurso que menospreza o outro com base em preconceitos mata. Porque de tanto se dizer que determinadas pessoas não têm valor, de tanto se dizer que determinadas pessoas são uma abominação, algumas pessoas podem achar que podem agredi-las, porque afinal de contas elas não têm muito valor mesmo, supostamente não têm valor algum. De tanto ouvir isso, as pessoas vão acabar agredindo essas pessoas. Mas a hipocrisia mata primeiro o próprio hipócrita. O hipócrita é alguém que morreu na fé, é um sepulcro caiado, é alguém que precisa se converter. O hipócrita é aquele que se acha no direito de pisar, de xingar, de discriminar, de negar direitos, de agredir, de apontar o dedo,
e até matar os outros que ele considera inferior, não merecedor de respeito, não digno de respeito. Hipocrisia mata. O hipócrita pode matar outras pessoas também. Então é preciso se converter, e rápido. Tem que mudar isso rapidamente. Nós temos que converter o nosso coração rapidamente, porque é do nosso coração que vem as maldades, como disse Jesus, e tudo que é resultante dessas maldades. E é de lá também que pode vir um sentimento parecido com o de Cristo Jesus. E qual é o sentimento parecido com o de Cristo Jesus que pode prover de um coração convertido? O sentimento de que todas as pessoas são dignas, independente de qualquer critério, todas são dignas e todas são merecedoras de respeito. É preciso se converter, porque para Cristo Jesus, para Ele, e assim deve ser também para os cristãos, todas as pessoas são criadas à sua imagem e semelhança. Tanto a menina de família que não merece ser estuprada, quanto a menina que foi no baile funk, que já tinha um filho aos 13 anos, ela mesma criada à imagem e semelhança de Deus, por isso ela também não merece ser estuprada como ninguém merece. Todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus, dignas, portanto, do amor de Deus e do nosso, dignas, portanto, do nosso respeito, e igualmente amadas por Deus. Quantos podem dizer amém nessa noite? Que Deus nos ajude e assim seja.